2 Opa galera Nuble na voz passada para avisar que esse vídeo foi patrocinado por Ivanise Lima. Witch Online capítulo 606 O fim da primeira rodada, 7. Isso é tão humilhante. Hades pensou enquanto sentia os olhares afiados em seu rosto. Minha reputação, que levou milênios para construir, se foi em uma noite. Tudo por causa dele. Isaac viu o olhar em seus olhos. Ele apenas sorriu e deu um soco no rosto de Hades. O delicado smack ressoou pelas ruas. Os inumanos, que não estavam assistindo na arena para as lutas, ficaram assustados quando de repente 2 pessoas apareceram e começaram a trocar socos. Entre eles, Mona e Ia ficaram chocados ao ver Isaac lutando contra uma pessoa, que parecia um deus. Eles estavam ao caminho da arena de mãos dadas, mas então viram a cena. Merda. Hades segurou o nariz sangrando e se virou para Isaac com os olhos vermelhos brilhando. Você vai se arrepender disso. Até parece. Isaac chutou o chão e atacou Hades através da parede de um prédio de 3 andares. Eles caíram na sala, que se assemelhava a muitas cozinhas. O prédio estava vazio. A família, que morava aqui, estava na arena atualmente. Hades agarrou Isaac pelo colarinho e o jogou no teto. Isaac continuou voando por pelo menos 5 tetos. Do lado de fora, o prédio parecia ter apenas 3 andares, mas, como qualquer outro prédio, era bem maior por dentro. Isaac caiu e puxou o gatilho. Desta vez, ele usou esse chute. Quando a bala de gelo pousou no braço de Hades, ela congelou. Hades esmagou o braço no chão e quebrou o gelo. Então, ele foi atingido na cabeça por um Isaac caindo e caiu de cabeça no chão. Isaac o puxou pela gola e o jogou do outro lado do prédio. Hades atravessou a parede e caiu no beco mal iluminado de ponta cabeça. Com a ajuda da parede de tijolos do prédio próximo, ele se levantou, mas então um punho novamente o atingiu na bochecha, fazendo com que sua cabeça batesse contra o tijolo. Foda-se. Hades deu um backhand em Isaac em seu rosto, forçando-o a cambalear para trás. Então, ele abordou o homem de cabelos brancos e, uma vez que os dois estavam no chão, ele montou em Isaac e começou a bater com os punhos. A luta anterior foi delicada e cada movimento foi calculado. No entanto, agora eles eram como bárbaros, jogando fora toda a discrição e apenas começaram a dar socos e agir como hooligans. Isaac colocou os braços como um bloqueio, mas os socos vindos dos deuses rapidamente diminuíram seu HP restante. O efeito da corrupção estava finalmente começando a fazer efeito. Seus movimentos tornaram-se lentos e sua visão embaçada. Morra, morra, morra. Hades gritou enquanto socava como um louco. O som smack, 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 smack continuou ecoando. Chegou até os ouvidos dos inumanos, esperando na arena. Tire essa máscara. Hades alcançou a máscara branca, vestida por Isaac. No entanto, ele permitiu isso e se esquivou da mão. Então Isaac bateu com o cotovelo na têmpora de Hades. Uf! Hades caiu no chão e esfregou a cabeça de dor. Isaac cambaleou e tocou sua máscara com cuidado. Então, ele se virou, tentando encontrar suas armas. No entanto, ele mal conseguia ver um passo à sua frente. A visão era incrivelmente ruim. Parecia que todos os edifícios eram feitos de névoa e eram fracos o suficiente para serem empurrados por uma brisa de vento. Hades levantou-se e viu a condição precária de Isaac. Seus lábios se curvaram em um sorriso e ele discretamente se aproximou de Isaac. Quando perto o suficiente, deu um soco. No entanto, contra todas as suas crenças, Isaac colocou seu braço perfeitamente como um bloco. Então, o homem de olhos prateados chutou a tíbia, fazendo-o perder o equilíbrio. Quando Hades caiu no chão de costas, Isaac removeu a máscara e piscou com os olhos apertados. Ele não conseguia ver nada, tudo agora estava escuro. Ele largou a máscara, fazendo-a cair no chão duro. TSK. Hades esfregou as costas doloridas enquanto se levantava. Vendo Isaac olhando em volta confuso, ele percebeu que sua corrupção havia atingido seus olhos. Ele agora estava cego. Não é mais tão difícil, não é?
Hades o agarrou pelos cabelos e o esmagou de cabeça na calçada. O chão abaixo rachou. Ele novamente levantou a cabeça de Isaac pelos cabelos e olhou para seu rosto ensanguentado. Então, ele novamente o esmagou na calçada. Isaac não podia ver nada, mas ele podia ouvir. Sua barra de saúde apitou, sinalizando que tinha apenas um HP restante. Um sorriso discreto apareceu em seu rosto quando sua visão voltou como um farol brilhante. Hades puxou para trás pelos cabelos e esperava ver olhos brancos puros. Em vez disso, ele viu lindos olhos prateados, olhando para ele. Seus olhos se arregalaram em choque quando os olhos de Isaac brilharam em carmesim, e um raio voou direto para ele. O feixe carmesim explodiu na cabeça de Hades, deixando nada além de pele queimada para trás. Hades cambaleou para trás enquanto sua cabeça se regenerava lentamente. Agora, ele estava cego depois que toda sua cabeça explodiu. Isaac cambaleou até ele, mal conseguindo ficar de pé. Depois de alcançar o silencioso Hades, ele colocou a mão em seu torso e sussurrou: destruição. Uma luz brilhante envolveu a figura de Hades e então explodiu. As partes do corpo de Hades voaram pelo beco enquanto as paredes eram pintadas de dourado. No entanto, logo todas as partes do corpo começaram a se conectar. Era como se ele simplesmente não pudesse morrer. Merda. Isaac cambaleou para a cabeça. O que aconteceu com o regenerativo antes de qualquer outra coisa? Ele podia ver os olhos assustados de Hades. Ele sentiu o medo da morte. Eu sou Deus. Vê, você não pode me matar. Isaac agarrou a cabeça pelos cabelos e sussurrou: vamos ver isso. Os olhos de Hades se arregalaram em choque. No entanto, antes que Isaac pudesse fazer qualquer coisa, uma mão apareceu e o deteve. Isaac se virou para a pessoa e viu uma pessoa de pele azul, olhando para ele com um sorriso bobo. Isto é suficiente. Essa estivação má. Hades disse com um choque. Então um olhar de alívio e felicidade apareceu. Shiva olhou friamente para Hades e disse: eu, junto com outros, decidimos que você, Hades, deveria ficar no submundo para aprender algumas maneiras e respeito. Você perdeu para um jogador. Qual é a primeira vez que isso aconteceu? Shiva disse, e agarrou a cabeça de Hades. Enquanto ele olhava diretamente nos olhos, ele disse: retorne ao submundo. Você só pode sair quando eu permitir que você saia. Hades olhou com ódio para Isaac. Olhe para mim, e não para ele. As palavras de Shiva sacudiram a lua. Eu sinto muito. Hades voltou seu olhar para o furioso Shiva e disse com medo: sim, voltarei ao submundo. Bom. Agora, vá. Shiva agarrou com força o cabelo de Hades e o jogou longe, bem longe. Witch Online capítulo 607 Handicap. Bem então. Shiva virou-se para o homem de cabelos brancos, quase inconsciente. Entendo, você foi corrompido. Isaac esfregou os olhos e teve dificuldade em enxergar de frente. Sua morte branca havia terminado e a barra de saúde mostrava um patético 1 HP. No entanto, Shiva deu um tapinha em sua testa e toda a corrupção deixou através de suas orelhas através de uma fumaça negra. Sua visão clareou. Right, certo. Shiva olhou ao redor do beco e encontrou um assento para sentar. Não era um assento adequado, mas sim uma pequena lata de lixo. Sim, e você é? Isaac não tinha visto ninguém com pele azul antes. Ele também ouviu Hades chamando-o por um termo muito respeitoso, Shiva-sama. Assim, ele tinha que ser pelo menos Deus. Shiva. Ele respondeu com um nome que Isaac já conhecia. No entanto, ele continuou com outra frase: eu sou um Deus da destruição, entendo. Posso dizer que ele é incrivelmente poderoso. Mas, o que ele quer comigo? Shiva virou a cabeça para o teto. Não temos muito tempo. Mas, eu vim te dizer que os deuses e deusas não iriam querer que você continuasse neste torneio. Por quê? Porque você está muito forte no momento. Eu realmente não sei como você se tornou tão forte, mas você tem que prometer uma coisa se ainda quiser participar do torneio. Você quer lutar contra aquele Underlord, certo?
O rosto de Isaac ficou sério quando ele acenou com a cabeça. Sim. Bom, então, você precisa lutar com o handicap. Deficiente. Isaac franziu a testa, mesmo contra um Underlord. Não. Shiva balançou a cabeça com um sorriso divertido. Mesmo que você seja forte. Muito forte para um humano, o Underlord é o mesmo, e derrotá-lo é ainda mais difícil do que Hades. Tudo bem, de que tipo de deficiência você está falando? Você não pode usar suas armas. O que? Isaac estalou a língua enquanto balançava a cabeça. Você deve saber como é difícil matar um jogador sem armas específicas de classe. Eu sei. Shiva sorriu com uma risada. Não estou confiante de que você chegará à final, mas você precisa fazer isso. Caso contrário, não consigo convencer os outros. Isaac olhou para as pistolas penduradas em seu quadril e suspirou. Tudo bem, mas se eu encontrar um Underlord, não importa em qual rodada, posso usá-las, certo? Sim. Tudo bem. Isaac jogou a pistola, a adaga e o Mosin Nagant em seu inventário. Bem então. Shiva se levantou e deu um tapinha na poeira de suas calças. A arena sofreu mais danos do que o previsto. Até as telas quebraram. Então o segundo turno não acontecerá hoje, mas amanhã. Isaac assentiu e observou Shiva pular o prédio e desaparecer. Lutar sem armas. Não, ele não disse que eu não tinha permissão para usar minhas armas. Talvez eu possa encontrar uma brecha e usar outra coisa. Não armas de fogo, mas talvez algo que me ajude. Isaac atravessou a parede quebrada e foi direto para a cozinha. Ele pegou uma xícara enquanto abria a torneira. Enquanto enchia o copo com água, ele olhou em volta para os danos que o prédio havia sofrido. Depois de beber a água, ele saiu do prédio e começou a correr em direção à arena. Ao se aproximar, ele pôde ver os inumanos já consertando a estátua quebrada e a cratera. Ele não podia ver mais ninguém quando entrou na arena. Quando chegou ao seu quarto temporário, viu a tela da TV exibindo um show, com música alta, mulheres bonitas e homens bonitos dançando. Eles estavam tendo um show final. Depois que acabou, os inumanos se dispersaram da arena com bons sentimentos, embora o dia do torneio tenha terminado mais rápido do que o esperado. Isaac estava sentado em sua cama, encostado na parede enquanto segurava um antigo relógio de bolso na mão direita. Foi algo que ele conseguiu adquirir quando estava em busca de um serial killer. O relógio de bolso não passava de decoração, mas ele gostava de ficar olhando para ele quando estava pensando profundamente. Ding, clique, ding, clique. Enquanto Isaac abria e fechava o relógio de bolso, ele franzia a testa e abria a interface. Estava cheio de coisas que ele considerava inúteis. Porém, havia um item da vida real, que ele guardava em seu inventário. Ele puxou um cajado de madeira. Sua cor havia descascado com o uso diário de Isaac. No entanto, era durável. Não tão durável quanto algumas armas lendárias e míticas que os jogadores usam atualmente. No entanto, desde que ele não defendesse tolamente, poderia ser muito útil. Isso vai servir. Isaac fechou o relógio de bolso e enfiou no bolso da frente. Então, ele notou que a jaqueta estava se consertando lentamente. Surpreendentemente, demorou meia hora para a jaqueta se consertar após o ataque de Hades. Depois de consertado, Isaac se levantou e girou o cajado ao seu redor. Enquanto o vento assobiava como resultado de golpes poderosos, ele testou esfaquear e depois cortar. Todos os seus ataques foram muito mais fortes do que antes. Toque, toque. Alguém bateu com o punho na porta. Isaac franziu a testa e abriu a porta enquanto escondia o bastão atrás da porta. Após a abertura, ele viu Malice ofegante, cujo rosto imediatamente se iluminou ao vê-lo. Então, ela se lançou para frente e o abraçou. Você está seguro? Assim. Isaac, ao ser abraçado por Alice, empurrou a porta com o bastão. Alice parou de se abraçar e disse: Papai e mamãe entraram em contato comigo, perguntando se você está bem. Você pode dizer que estou bem. Isaac sentou-se na cama e perguntou: E a Luna? Como ela está? Sobre isso, Alice sentou ao lado dele, e disse:
Com um tom um tanto temeroso, ela estava com muita dor. Aparentemente, o dano que ela sofreu é que foi transferido para a vida real. O que? Os olhos de Isaac ficaram vermelhos quando ele gritou: como isso é possível? Ela está bem? Ela está bem agora. Mas, se um Underlord tem esse tipo de poder, ele poderia matar qualquer um de nós, de verdade. Isaac agarrou a mão dela e apertou-a com força. Tudo ficará bem. Mas, se acontecer de você encontrá-lo, por favor, desconecte. Alice mostrou um sorriso tenso e assentiu. No entanto, ela não queria desistir assim. Era hora dela mostrar do que era capaz. Quem sabe, se ela se sair bem, alguns dos deuses ou deusas possam se interessar por ela e oferecer um legado. Witch Online capítulo 608 A missão além do planeta. Isabela estava sentada em um sofá, com uma expressão desconfortável. A TV mudou para a TV Nacional, que estava discutindo a última partida entre Wright e Hades. A internet inteira estava fervilhando de atividade. Foram muitos posts chocados, que não acreditaram que um jogador conseguiu lutar contra um deus. Então, havia outro lado, que alegou que a ação de Wright era terrorismo. Os deuses estavam do lado deles. Atacar um deles deve ser considerado o maior ato de criminalidade. A TV Nacional falou sobre os dois lados, e a maioria deles estava em estado de espera neutro. No entanto, isso só deixou Isabela mais furiosa. Ela fechou a TV e virou-se para o marido, Maxwell, que estava sentado lendo um jornal. Tap, tap. Então passos rápidos vieram do andar de cima. Eles se viraram para olhar para o conjunto de escadas. A partir daí, Alice apareceu com um sorriso tranquilo. Alice. Isabela levantou-se com uma expressão agradável. Ao abraçar a filha, ela perguntou: por que você não disse que estava participando? Não tive tempo de fazer. Alice deu de ombros e sentou-se ao lado de Sophia, que fazia perguntas sobre o torneio. Ela respondeu com calma e suavidade. Você já ouviu falar de Isaac? Maxwell perguntou. Eu o conheci. Alice disse, e todos perguntaram com a mesma voz: como ele está? Ele ganhou. Ela disse com uma cara de descrença. Todos os outros logo tinham o mesmo rosto. O filho deles, vencido contra um deus. E ele está bem. Ele está atualmente na arena, preparando-se para amanhã. Alice se levantou e se espreguiçou antes de dizer: eu também deveria. Boa sorte, filha. Isabela deu um tapinha na cabeça dela e deu um abraço final. Cuidado com aquele Underlord, ele é perigoso. Eu ouvi o que aconteceu com Luna, e até mesmo o pensamento do mesmo acontecendo com você me assusta demais. Vou ser cuidadoso. Alice disse com um pequeno sorriso, e correu de volta para o andar de cima. Underlord. Underlord. Você é mais forte. Mais forte. Mais forte. Eu sei, calha a boca. Underlord tentou remover a voz usando seus poderes de distorção da realidade. No entanto, sem sucesso. Ele puxou o cabelo e deu um soco na porta do guarda-roupa. Rachadura. Depois de quebrar o guarda-roupa, ele se virou para uma pequena janela quadrada. Mostrava seus olhos de aparência morta e pele pálida acinzentada. Ser bonito e gentil se foi. A internet estava chovendo insultos em sua direção. Todas as suas contagens de seguidores em várias plataformas de mídia social caíram pela metade. No entanto, como resultado, ele recebeu centenas de fãs com problemas mentais, que adoraram o que ele fez com a garota de cabelos negros. Eles adoravam sua crueldade e, depois de ver que ele poderia prejudicar os jogadores dentro do jogo, eles queriam que ele fizesse o mesmo com seus inimigos. Até o pensamento de seus inimigos chorando de dor os excitava. Underlord colocou a mão no espelho, o reflexo inverteu seus movimentos. Quando ele enviou um fio de energia vermelha para o espelho, o reflexo começou a se deformar. Então, parecia que o reflexo de Underlord estava sendo sugado para fora do espelho. Levante-se. Meu doppelganger. Underlord observou como uma pessoa, completamente idêntica a ele, apareceu diante dele. Quem é você? Quem sou eu? Tolo, eu sou você.
O doppelganger disse com um sorriso frio. Diga o nome. Ordenou Underlord. Underlord. O doppelganger respondeu. Bom, qual é o nosso objetivo? Matar todos. O doppelganger disse quase sem emoção. Porque estamos matando todo mundo. O doppelganger ficou em silêncio. Ele não tinha uma resposta para isso. Entendo. A influência de Erebus não alcança meu doppelganger. Bom. Os lábios de Underlord se curvaram em um sorriso hediondo. Doppelganger, fique aqui e participe da próxima rodada. Tudo bem, onde você está indo? Oh. Underlord não esperava que o doppelganger fosse capaz de fazer perguntas. Vou buscar os últimos ingredientes para Adrien Potion. Vou quebrar as correntes e depois voltarei. Até lá, haja como eu e mate quem puder. Tudo bem. O doppelganger assentiu. Underlord olhou para o ar rarefeito e disse friamente, Erebus. Um portal escuro apareceu e o engoliu inteiro. A sala ficou silenciosa, deixando apenas o doppelganger. O doppelganger virou-se para o espelho. No entanto, não havia nenhum reflexo dele. Ao tocar o espelho, sua mão foi sugada para dentro. Depois que metade de seu braço, até o cotovelo, estava dentro do espelho, ele puxou para trás e, com fascínio, viu a superfície do espelho refletindo em sua pele. Que fascinante! Em um palácio da Cidade da Lua, Shiva ficou em frente a uma janela, observando a parede alta que bloqueava a visão da Cidade da Lua. Então, a porta de seu quarto se abriu, revelando Zeus, Odin e Loki. Zeus, pensar que seu irmão perdeu. Loki lambeu os lábios com sua língua incomumente longa. Sabe, eu conheci Uraita há muito tempo, quando ele ainda era um fracote. E pensar que ele venceria um de nós. Que. Por favor, fique quieto. Zeus perguntou com uma sobrancelha trêmula. Loki. Odin estalou. Ele não veio aqui para ridicularizar os outros. Eles tinham que discutir algo sério. Loki revirou os olhos e recuou com os braços erguidos. Ele fez isso de brincadeira também. Shiva. Odin parou ao lado de Shiva e disse, talvez eu precise de sua ajuda. O que é isso? Shiva perguntou enquanto olhava para os deuses e deusas distantes, misturando-se uns com os outros. É sobre meu filho, Thor. Odin cruzou os braços atrás das costas e pronunciou as palavras. Ele foi, provavelmente, morto ou sequestrado pelos demônios. O quê? Os olhos de Zeus se arregalaram em choque. Ele e Thor eram ambos deuses do trovão. Eles tinham uma semi-rivalidade e muitas vezes brigavam, tentando testar o limite um do outro. Ele sabia muito bem o quão forte Thor era, e pensar que ele perdeu. Isso é muito lamentável. Shiva se virou para olhar para ele e perguntou, você quer que eu vá procurar o cadáver dele ou se ele ainda está vivo? Claro, pedir algo mundano como isso de você é muito rude. Mas, eu ainda tenho que. Pelo meu filho, eu tenho que fazer. Tentei pensar em outras maneiras de descobrir, mas todas acabaram sendo descobertas por demônios. Shiva sentiu com compreensão, eu entendo, mas se eu sair do nosso sistema planetário, os reis demônios irão me atacar instantaneamente. Sou capaz de lutar contra um, mas não contra dois ou três. Odin suspirou, então. É realmente impossível. Para deuses e deusas, sim. No entanto, aquele pirralho de cabelos brancos me fez perceber uma coisa. Eles cresceram lindamente, muito mais do que eu jamais poderia ter previsto. Vamos enviar 5 dos nossos jogadores, como batedores. Eles não seriam encontrados facilmente. Jogadoras? Odin exclamou. Zeus e Loki também pareciam chocados. Parecia ridículo. Sim. Ai. Odin limpou a garganta e, depois de pensar mais, não parecia uma má ideia. Se os jogadores fossem pegos, eles poderiam se desconectar ou, na pior das hipóteses, morreriam e perderiam seus legados. Mas, eles ainda estariam vivos. Quem você está planejando enviar? Zeus perguntou. Acho que muitos não aceitariam uma missão tão suicida. Shiva sorriu e disse, eles aceitarão. Os 5 jogadores são, Kalzer, Amor, Chechus, Sorcerer, Urait.
Witch Online capítulo 609 Manifestantes a Deus. Abaixo da arena, os inumanos trabalhavam duro enquanto usavam suas ferramentas para consertar a enorme máquina, localizada logo abaixo da arena de paralelepípedos. Era a máquina que lhes permitia transportar certos lugares, de diferentes reinos, para cá. No entanto, atualmente estava quebrado. A máquina teve uma longa rachadura, que também revelou as maquinações internas. Então, a porta da sala secreta se abriu, revelando Endal em sua configuração de Deus usual. Qual é o problema? Senhor, a máquina. Os ataques de Hades prejudicaram muito a máquina. O engenheiro principal, chamado Kulon, disse enquanto olhava para a vasta formação rochosa. Era a arena de paralelepípedos e, atualmente, estava cheia de rachaduras com lava nadando ao redor das fendas. Isso pode ser consertado? Endal perguntou. Para amanhã? Nunca. Kulon disse, balançando a cabeça. Droga. Endal coçou seus dreadlocks e disse, conserte o mais rápido possível. Vamos pular as lutas de amanhã. Sim, senhor, faremos o nosso melhor. Melhor. Deuses e deusas não são um bando de pacientes. Endal disse, e saiu da sala secreta. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, subindo a colina em direção à superfície, ele murmurou, acho que precisamos começar a última fase do festival mais cedo. Isso manterá todos ocupados para amanhã. As telas, tanto em Muon City quanto em Force Azons, mostravam uma mensagem de atraso no torneio. No entanto, antes que a indignação começasse, milhares de portais de pedra desceram dos céus e pousaram em cada continente. Os portais levavam direto para a cidade da lua. Assim, deu a todos uma passagem para esta cidade fabulosa. Foi orquestrado por deuses e deusas. Eles não trataram a façanha de Arthur como traição. Em vez disso, seu preconceito em relação aos humanos fracos havia diminuído, após o incidente anterior que aconteceu horas atrás. Assim, os portais continuaram brilhando enquanto os humanos continuavam entrando neles. Assim que chegaram à cidade da lua, eles notaram o céu estrelado se estendendo ao longe. Eles entraram em um festival brilhante e movimentado. A cidade inteira logo se encheu de uma atmosfera barulhenta e festiva. A princípio, os humanos olharam para longe, onde a bela arena se erguia orgulhosamente. Lá, os jogadores mais fortes se reuniram. Isaac encostou-se à janela, segurando o bastão na mão esquerda. Ele observou enquanto o festival noturno criava uma atmosfera incrível. Não importava que estivesse ficando tarde, todo o festival duraria facilmente a noite inteira. Toc, toc. Uma batida forte ecoou na porta. Isaac esticou o bastão em direção à maçaneta e abriu a porta. Causer estava parado atrás da porta, com a mão erguida e o punho cerrado. Ele estava prestes a bater, mas então a porta se abriu de repente. Ele nem ouviu passos. Você está bem, parece. Causer disse enquanto se encostava na porta. Você ganhou. Pode ser. Isaac apoiou o cajado no ombro e caminhou até a porta. Ao espiar para fora, ele viu Xerxes e Amor escutando. Iu. Amor acenou com uma expressão brincalhona. O que vocês estão fazendo aqui? Isaac perguntou quando ele entrou em seu quarto e sentou-se na cama. Os três homens entraram em seu quarto e disseram, vamos nos divertir um pouco. Não conseguiríamos dormir de qualquer maneira com todo esse barulho. Sempre podemos sair. Isaac riu, mas estava bem com a ideia. Mas, claro. Xerxes saltou para a janela e assobiou. Uau, não entendo como todos podem caber nas ruas. Vamos descobrir. Amor saiu da sala, seguido pelos outros. Eles logo deixaram a arena e entraram nas ruas movimentadas. Eles podiam sentir a atmosfera festiva enquanto todos jogavam algum tipo de jogo nas barracas de beira de estrada e comiam comidas sofisticadas. Isaac, junto com outros jovens, sentou-se em um banco à beira da estrada enquanto observava a atmosfera movimentada. No entanto, naquele momento, ele viu manifestantes, usando estranhas máscaras semelhantes a ghouls, levantando seus cartazes bem alto. Espectro, não herói, mas criminoso.
Pare o terrorismo de Wright. Que porra é essa? Amor franziu a testa. Bem, essa pode ser a razão. Cherchus bufou enquanto apontava para a placa. Mostrava as imagens de Hades e Wright. Eles desenharam como Hades, o salvador da humanidade, e Wright, um demônio que busca destruí-los. Seu protesto causou ira entre os inumanos. Eles foram empurrados para o lado enquanto os manifestantes avançavam, gritando alto e claramente: Wright, saia e responda por seus crimes. Isaac levantou-se lentamente, segurando o bastão firmemente em sua mão. Isaac, Causer, e o resto franziu a testa quando ele se levantou de repente. Eles esperavam que ele não estivesse fazendo nenhuma tolice. Estou bem aqui. Isaac encostou seu bastão e disse em voz alta. A princípio, muitos dos manifestantes não se importaram, pensando que alguém ávido por fama estava gritando. No entanto, um deles checou e arregalou os olhos de terror. Ele imediatamente gritou, e desta vez todos se voltaram para ele e para Isaac. Depois de ver Isaac, seus olhos mostraram choque claro. Eles claramente não esperavam que ele aparecesse. No entanto, depois de se livrar do choque inicial, eles suspiraram alto e apontaram para ele. O demônio está aqui. Alguém o prenda. Isaac olhou para eles com uma sobrancelha arqueada. Ele parecia divertido enquanto ria. Sua risada ecoou na rua, silenciando os manifestantes. Eles pareciam confusos. Por que ele estava rindo? Ah, me desculpe. Isaac acenou com a mão inocentemente e, com o bastão, apontou para um dos manifestantes, vestindo a camisa de fã de Evelyn. No começo, fiquei surpreso ao ver algum manifestante. No entanto, não estou mais surpreso depois de ver a camisa. O que você quer dizer? Bem, veja bem, aconteceu de eu ouvir uma conversa interessante quando estava sentado com meus amigos. Isaac riu antes de continuar. Evelyn foi presa por assédio sexual e tentativa de homicídio, não foi? Vários manifestantes cerraram os dentes de angústia. Eu entendo, se você tentar desviar o interesse do público disso, para que seu amado ídolo não fique mais cagado. Não, estamos aqui porque realmente pensamos que você é demônio, nos enviou aqui para nos destruir. Enquanto o principal manifestante gritava, ele se virou para olhar para seus companheiros manifestantes. Vários deles desviaram o olhar, ligeiramente envergonhados. Isaac bateu com o cajado contra a calçada, enquanto movia a cabeça para a esquerda e para a direita. Não parece isso. Eu te perdoo, tentando me difamar. No entanto, não sou tão gentil quanto os guardas da lua. Guardas da lua. Os manifestantes franziram a testa. Então, dezenas de guardas bem armados marcharam pelas ruas movimentadas. Um lindo emblema da lua adornava seus peitos. Os guardas da lua cercaram os manifestantes. Larguem suas armas, neste instante. Mas, estes são apenas sinais normais. Solte as armas, agora mesmo. Os guardas da lua desembainharam suas espadas, assustando os manifestantes. Eles largaram seus cartazes e, com as pernas trêmulas, ergueram os braços em sinal de rendição. E eles realmente não gostam de manifestantes. Isaac suspirou e voltou a se sentar. Witch Online capítulo 610 O desejo de Causer. Manifestantes. Neste dia e idade. Amor riu quando eles deixaram aquela rua específica. Já havia rumores sobre eles estarem lá, e os fãs de Causer, e as meninas estavam mais do que ansiosas para correr para lá. Eu não esperava que eles reagissem dessa maneira. Isaac disse com uma leve surpresa. No entanto, ele não se arrependeu de derrotar Hades. Underlord era o próximo, e seu destino seria muito pior. Eles são a minoria. Causer disse, sempre há idiotas com morte cerebral como ele. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Mesmo quando dei minha primeira entrevista, recebi ódio daquela minoria por não revelar meu rosto. Não devemos nos importar com eles. Cherchus disse quando de repente correu para a barraca próxima à beira da estrada. Ele deixou uma pilha de moedas brancas para trás enquanto segurava 4 cachorros quentes em suas mãos. Aqui.
Eles pegaram os cachorros quentes e deram pequenas mordidas. Assim que os sabores atingiram suas gargantas, eles exclamaram, com expressões agradavelmente surpresas. De qualquer forma, ouvi dizer que o torneio continuaria depois de amanhã. Causer disse enquanto mastigava o cachorro quente, mas acho que não importa. Isaac vai ganhar isso. Xerxes e Amor reviraram os olhos, mas não argumentaram contra isso. Eles não esperavam ter chances de vencer. Eu não tenho muita certeza sobre isso. Isaac disse, eu tenho uma deficiência. Não posso usar minhas armas. Oh! A sobrancelha direita de Causer arqueou e ele suspirou. Não sei, mas isso me deixa com raiva. Isso nos faz sentir fracos. Mesmo contra um Underlord. Amor estalou a língua. Eu não subestimo você, mas um Underlord é o único que pode ter uma chance de vencer contra você. Ah, eu posso usar armas contra ele. Isaac disse depois de terminar o cachorro quente. Até os deuses concordam que o Underlord é perigosamente forte. Causer puxou sua lança de cabo preto e olhou para seu reflexo na lâmina. Fazia muito tempo que não se sentia tão fraco. Ele, que foi aclamado como o jogador mais forte, não conseguia acreditar que poderia vencer o outro jogador. Ele se sentiu envergonhado por sua própria fraqueza. Não há realmente nenhuma maneira de vencer? Seus pés pararam lentamente e ele parou de andar. Causer? Amor se virou e viu Causer imerso em seus pensamentos. Tudo bem? Isaac. E Xerxes voltou-se para Xerxes. Eles o viram erguer a cabeça, exibindo um sorriso fraco. Sinto muito, mas esqueci que tenho uma reunião marcada com uma certa pessoa. Causer enfiou a lança no inventário, virou-se e se afastou. Ele está bem? Isaac perguntou. Não tenho certeza. Amor franziu a testa. Eu não vejo Causer assim, há muito tempo. Mas tenho a sensação de que quando ele voltar, ele estará mais forte do que nunca. Com o passar da noite, atrás da parede, nos aposentos dos deuses e deusas, eles tiveram seu próprio festival. Foi principalmente se misturando com outras divindades. Então, na mesa de Odin, um cervo caminhou ao lado do Deus Supremo e sussurrou. Tudo bem, leve-o para o meu escritório. Odin levantou-se depois de falar com o servo. Pai, onde você está indo? Loki perguntou enquanto enfiava pratos de comida na boca. Para conhecer um certo alguém. Odin voltou ao grande palácio, foi direto para o quarto andar e entrou em seu escritório. Depois que ele se sentou atrás de sua mesa, a porta se abriu, revelando o criado e Causer. Você pode ir. Odin disse ao servo. Depois que a porta se fechou, apenas ele e Causer ficaram. O que você quer, Causer? Causer puxou a cadeira de debaixo da mesa e juntou as mãos. Quando o silêncio caiu na sala, ele se virou para Odin e perguntou, existe uma maneira de ficar mais forte? Existem muitas maneiras de ficar mais forte. Você tem que ser mais específico. Crescer tão forte quanto Isaac, em um dia. Isaac. Odin franziu a testa. Ele nunca tinha ouvido um nome assim antes. Ah! Causer coçou a cabeça, esquecendo-se de que só os humanos conheciam esse nome. Urait. É possível crescer tão forte quanto ele. Odin encostou-se na cadeira. Entendo. Ele conseguiu ficar tão forte em menos de um dia. Então, faria sentido que isso fosse possível. No entanto, não sei como ele ficou tão forte. As palmas das mãos de Causer empalideceram quando ele apertou. Então, é impossível. Eu não disse isso. Odin disse, no entanto, há uma razão pela qual deuses e deusas não ajudam seus portadores legados assim. É possível que, depois que terminarmos, sua personalidade seja completamente apagada. Os olhos de Causer se arregalaram em choque. Acho que Sim ajudou Wright a ficar mais forte, e ele provavelmente usou esse método. Ele parecia diferente de antes. Não, ele é o mesmo. Isso significa que sua personalidade não foi apagada, o que é o melhor resultado que você poderia desejar. Odin disse, então suspirou. No entanto, se você não conseguir completar a tarefa, com 100% de precisão, sua personalidade será apagada e você, Causer, estará morto e será meu doppelganger.
Não é isso que desejamos. Se você se tornar meu doppelganger, seu crescimento diminuirá drasticamente. Não é isso que eu quero. Você é uma das esperanças mais brilhantes que a humanidade tem. Por favor, pense a longo prazo. Quem vai nos atacar? As palavras de Kauser fizeram Odin recuar em estado de choque. Você falou muito sobre esperança, perigo e futuro. Eu não sou um tolo, nem Isaac, nem o resto. Todos nós descobrimos que algo maligno está se aproximando à distância. O que é isso? Você é muito jovem para se sobrecarregar com tais assuntos. Odin virou-se para olhar pela janela. Por favor, volte para a arena e abandone esses pensamentos tolos. A carranca de Kauser se aprofundou. Ele puxou Gungnir e apunhalou-o na tábua do chão. Então, esta lança é a sua. Se você tem menos fé em mim, pegue a lança de volta e encontre outra pessoa. Kauser. Odin cerrou os dentes e massageou as têmporas. Isso realmente não é uma boa ideia. Vencer o torneio é mais importante do que sobreviver. Sim. Kauser agarrou a alça com força e revelou seus olhos de aparência poderosa. Não tenho medo de riscos. Isaac me disse algo que mudou minha vida e me moldou para me tornar uma pessoa diferente. Não a pessoa que meu pai queria, mas um eu ideal. Assim, não tenho medo de recuar em relação aos meus desejos. Então, este é o seu desejo. Odin franziu a testa. Sim, é. Se Isaac conseguiu sobreviver à provação, então eu também deveria. Eu não vou perder para ele tão facilmente. Odin suspirou. Thor. Loki. Agora Kauser, todos tão teimosos. Tudo bem então, não se arrependa. Após 24 horas, você pode renascer como um monstro de poder ou doppelganger fraco. Não me decepcione. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.